Paulo Tadeu, Mauro Ivan, Maria Lígia, Ana. Ah, no pretinho? Esse é o que não foi, né? Esse é o pessoal que vai. Ah, sim, já está aqui. Eu não vou. Antes da tribuna, nós vamos fazer o sorteio para a explicação pessoal. Por gentileza, vereador Paulo Tadeu, está presente. Primeira vereadora a usar a tribuna, Maria Cecília Opípari. Vereador Álvaro Canhani. Vereador Gustavo Bonafé. Carlos Roberto de Oliveira Costa, nobre vereador. Seguida, Paulo Tadeu. Vereadora Maria Lígia Moreira de Freitas Podestá. Vereador Lucas Carvalho de Arruda. E finalizando, o vereador Ricardo Sabino dos Santos. Portanto, são 8 vereadores inscritos na explicação pessoal. Nós temos o prazer de convidar para fazer uso da palavra a educadora popular ambiental Edna Leite. Pois não. Ela vai somente ocupar o espaço aqui na mesa, para depois, então, já fazer uso da palavra. Mas pode, por favor, venha compor a mesa com a gente. Peço aos vereadores que conduzam, viu? Eu errei. Posteriormente, agora, nós teremos a ordem do dia e logo após, então, a tribuna popular. Nós vamos agora, então, senhor secretário, nobres colegas, senhoras e senhores, aos processados inscritos na ordem do dia. Começamos com o processado número 49, né, senhor secretário? Exatamente. Parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais sobre a prestação de contas do município de Poços de Caldas referente ao exercício de 2014, gestão do prefeito Heloísio do Carmo Lourenço, autoria de terceiros, parecer conjunto pela aprovação. Vamos colocar em discussão o processado 49 relativo ao ano de 2015, parecer prévio do Tribunal de Contas sobre a prestação de contas do município de Poços de Caldas relativo ao exercício de 2014, gestão do prefeito Heloísio do Carmo Lourenço. Em discussão, a palavra ao vereador Paulo Tadeu. Senhor presidente, senhor secretário, colegas vereadoras, colegas vereadores, eu queria, na verdade, apenas fazer uma referência aqui à celeridade e a forma como esse processado tramitou nessa casa, tendo sido analisada pelas assessorias e também pelos senhores vereadores, em tempo bastante razoável, bastante rápido,
de modo a chegarmos a esse momento e votarmos aí essa prestação de contas do município de Poços de Caldas referente ao exercício de 2014. Então, esta celeridade demonstra a responsabilidade dessa casa no conjunto, mas particularmente de cada um dos vereadores em proceder com uma análise serena, imparcial e equilibrada das contas públicas municipais que chegam a este poder para análise e votação. Portanto, não poderia deixar de registrar esse compromisso de cada um dos vereadores e das vereadoras com os interesses do nosso município, ressaltando e reafirmando esta visão de equilíbrio e de isenção na análise de um documento tão importante. Continua a discussão. Nós vamos colocar então em votação o processado 49/2015. Escrito em discussão única. Vereador Gustavo, Lucas, Álvaro. Então está aprovado o projeto de decreto legislativo número 3/2017, aprovando a prestação de contas do município de Poços de Caldas referente ao exercício de 2014, aprovado por 14 votos à promulgação. Vamos ao próximo, por gentileza. Processado legislativo número 181 de 2016, prestação de contas do Fundo Municipal de Defesa Ambiental referente aos meses de maio e junho de 2016. Autoria do Executivo, parecer conjunto pela aprovação. Colocamos em discussão o processado 181/2016, prestação de contas do Fundo Municipal de Defesa Ambiental referente aos meses de maio e junho de 2016, em discussão, em votação. Maurivan, Wilson. Processado aprovado por 14 votos, será encaminhado ao arquivo. Próximo. Processado legislativo número 13 de 2017, projeto de decreto legislativo que susta a aplicação da portaria número 1 de 2017, SME, que regulamenta a aplicação da jornada de trabalho para substituições temporárias para o ano de 2017 e revoga a portaria número 11 de 2016. Autoria dos vereadores Paulo Tadeu Silva da Arcádia e Maria Cecília Figueiredo Pípari. Parecer, aprovação. Estamos colocando em discussão processado 013/2017, projeto de decreto legislativo que susta a aplicação da portaria 001/2017, SME, que regulamenta a ampliação da jornada de trabalho para substituições temporárias para o ano 2017 e revoga a portaria 011/2016. Em discussão. Palavra, vereador Álvaro Caiano e, posteriormente, vereador Paulo Tadeu. Senhor presidente, eu só preciso de Vossa Excelência a explicação. O parecer parece que é favorável. O nobre vereador Álvaro Caiani, o parecer, cujo relator, o vereador Paulo Eustáquio, tem várias assinaturas aqui. Na verdade, o parecer pela aprovação. Sim, mas o formalizado, então, quem quiser votar a favor do decreto Paulo Tadeu, vota sim. Quem for contrário, voto não. É isso? É a explicação que eu queria, Vossa Excelência, como presidente da Câmara. Nobre vereador, se Vossa Excelência e os demais vereadores entenderem que devem suspender a
aplicação da portaria, vota a favor. Se for contra, vota contra. Foi contra a portaria, certo? Contra a portaria. Tudo bem, obrigado. Continua a discussão. Quem é contra a portaria, vota contra. Com a palavra o vereador Paulo Tadeu. Não. Quem é a favor da portaria, vota contra. Não. Com Senhor a palavra o presidente, vereador Paulo Tadeu. Aqui eu disse na explicação presidente, ao Álvaro Canhane. aqui existe um projeto de decreto legislativo, de iniciativa, de minha De sua iniciativa excelência. e da iniciativa da vereadora Maria Cecília. O que está em votação é o nosso projeto. Não está em votação o parecer. O parecer seria votado caso ele fosse um parecer contrário. Aí ele teria que ser votado e exigiria aí 2/3 da casa para derrubar um parecer contrário. Então, o que nós estamos votando é o projeto. Então, nesse caso, claramente, como disse o presidente, quem for a favor de suspender os efeitos da portaria do prefeito municipal, vota a favor do nosso projeto. Quem for pela manutenção da portaria do prefeito municipal, vota contra. Dito isto, eu gostaria de argumentar. Acho que nós estamos aqui diante de uma situação que coloca esta casa à prova. Porque nós estamos aqui diante de um projeto que claramente é legal, é constitucional e contempla as preocupações que inspiraram o projeto. De tal modo que o parecer da assessoria jurídica desta casa define claramente que a portaria que nós pretendemos sustar não poderia ter revogado a portaria anterior. Então, claramente aqui, e óbvio, como eu sempre disse aqui, não vou ser incoerente, né, a decisão política é sempre do vereador, né, nós não estamos aqui dizendo que um parecer das assessorias deva ser automaticamente acolhido, mas eu estou dizendo que esse parecer dá conforto àqueles que entendem que esta portaria não poderia ter sido publicada exatamente pelas razões que nós expusemos em nosso projeto, em nossa justificativa. Historicamente, no município de Poços de Caldas, a escolha dessas das aulas das substituições temporárias, historicamente, elas sempre se deram com prioridade aos professores que têm mais tempo de magistério. Isso tem uma lógica. Qual é a lógica? A lógica é, em primeiro lugar, de premiar aqueles que estão mais adiante na carreira, aqueles professores que permanecem na carreira após longos anos à frente dos seus trabalhos como profissional da educação. O segundo aspecto diz respeito ao fato de que, na carreira pública, é sabido que, com exceção hoje de alguns setores do Poder Judiciário e do Ministério Público, que se tornaram aí absolutamente um descontrole absoluto em relação aos ganhos, mas o servidor público tradicional, ele tem salários relativamente baixos, quando comparados aos salários com o setor privado. Quando uma pessoa faz uma opção pelo setor público, além da vocação, além da aptidão, ele tem uma expectativa, primeiro, de estabilidade, segundo, de uma aposentadoria em melhores condições. Então, quando você atribui as aulas, as substituições aos professores com mais tempo de casa, com mais tempo de atividade, você está premiando esse servidor no sentido de que ele vá conquistando
é uma aposentadoria mais favorável ao fim da sua carreira. Esse é o segundo aspecto. Do ponto de vista do servidor. Do ponto de vista do aluno, a escolha do professor com mais tempo de carreira significa uma relação com um profissional mais experiente, um profissional que vai conseguir melhorar a sua relação de ensino-aprendizado com o estudante, numa dimensão pedagógica muito maior, permitida pelo tempo de trabalho e pela experiência desse profissional. Permite uma parte? Claro que sim. A parte, a vereadora Maria Lígia. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, senhor vereador, não ficou comprovado em nenhuma situação o impacto de uma melhoria de desempenho dos alunos por conta de ter professores mais experientes com os mais novos. Não houve isso. A secretária de Educação teve a preocupação de olhar o plano das escolas e o desempenho dos alunos e não comprovou isso. Queria agradecer aqui a parte e dizer e lembrar os senhores vereadores e senhoras vereadoras que quando essa portaria foi publicada, a única justificativa dada foi a de economia. Nenhuma outra justificativa foi dada. Com relação ao que eu disse, e parcialmente contestado aqui pela ilustre vereadora Maria Lígia, eu quero dizer que é de conhecimento meridiano que um professor com mais tempo de carreira, com mais tempo dentro de uma sala de aula, tem muito mais condições a oferecer ao estudante do que um profissional em início de carreira. Isso é da lógica do trabalho de educação. Tanto é verdade, vereadora, que pesquisando outros municípios que não atuam, que não trabalham nessa perspectiva da portaria, mas que define em lei os critérios para a escolha, eu não encontrei nenhum estatuto em que o critério fosse o professor mais novo. Nenhum. E mais, quando não se trata de o professor com maior tempo de serviço, trata-se de maior titulação. Ora, é claro que se eu defino que é o professor de mais tempo ou de maior titulação, o que pretende o legislador ou o que pretende o agente público responsável por aquela escolha? Uma melhor oferta de ensino aos alunos. Então, isso é claro, eu não estou aqui para avaliar se é melhor ou se é pior, até porque a primeira experiência de professores com menos tempo de carreira que Poços de Caldas tem pouco mais de 30 dias. Então é muito cedo para comparar, vereadora Lígia. Se me permite... Mais uma parte, a vereadora Maria Lígia. O professor que ao senhor se refere, que é novato na prefeitura, não quer dizer que ele seja novato na educação. Ele prestou um concurso e tem alguma experiência anterior. E essa experiência anterior também faz a ele ser competente para administrar a aula. Para ministrar a aula. Agradeço esse novo à parte e quero voltar a afirmar aos senhores vereadores que eu não conheço nenhum município que escolha pela chegada. Seria a mesma coisa que nós invertemos a lógica da progressão profissional dentro da prefeitura. É a mesma situação. Olha, quem entra primeiro vai progredir primeiro. Quem entra depois progride primeiro de quem está mais tempo. É uma forma de economizar, senhor presidente. Digamos que a gente definisse o seguinte: nós vamos trabalhar com 15, 20% de progressão anual apenas.
Então, com 15%, 20% de progressão anual apenas, não vou dar essa progressão para quem começou agora. Porque começando agora é mais barato para o município. Mas é justo? Mas é correto? Legalmente sustentável? Não é. Então, o tempo de casa, gente, nós conhecemos isso na prática, e não precisa ser na educação. O tempo de casa prioriza. Ainda que seja uma empresa privada, eu entro lá para ser um gerente no primeiro dia, no primeiro ano, ainda que eu tivesse experiências anteriores. Então, nós estamos diante de uma situação em que há uma subversão pedagógica e uma subversão de direitos dos professores e professoras que têm mais tempo de casa. Esse é o ponto de vista, digamos assim, mais subjetivo. Agora vamos para o ponto de vista objetivo. Em agosto do ano passado, foi definido os critérios. Vereador Alvo Canhano, o senhor que é um homem experiente aqui e sempre marcou a sua presença aqui pela isenção e pelo interesse público. Veja o senhor que nós estamos diante de uma situação em que a portaria de agosto definiu os critérios de escolha dessas substituições. E qual era o critério? A antiguidade, correto? Então, nós temos um conjunto de professores que entraram dentro dessa perspectiva de antiguidade, colocaram seus nomes lá. Então, estava lá, professor Ricardo, primeiro lugar, professor Carlos, que é mais novinho, quinto lugar, professor Paulo Eustáquio, que é mais novo ainda, 10º lugar, tá certo? Aí, eu pego e mudo essa portaria. Só que quando eu mudo a portaria, eu sei que o professor Ricardo é o primeiro e eu sei que o professor Paulo Eustáquio é o 10º. Eu sei, então, que eu vou prejudicar o professor Ricardo e eu vou favorecer o professor Paulo Eustáquio. Isso fere o princípio constitucional da impessoalidade. Nenhuma lei pode favorecer alguém antecipadamente, por conhecimento. Mais uma parte, a vereadora Maria Lígia. Olha, se não pode favorecer alguém mais velho, também não pode favorecer alguém mais novo. A vereadora Lígia, eu acho que a senhora não compreendeu a minha explicação. O que eu quero dizer é o seguinte: quando eu defino os critérios previamente, da forma de atribuir as aulas em substituição, os professores que se inscrevem, eles sabem que o critério é aquele. Então, nós temos uma série de inscrições naquele primeiro critério. Quando eu mudo o critério lá na frente, eu tenho conhecimento de que aqueles que se inscreveram, entendendo que o tempo de serviço que eles têm os favorece, essas pessoas vão ser prejudicadas pela nova portaria. Então, eu estou escolhendo, e aí eu não quero dizer que está escolhendo categoria de mais novo, categoria de intermediário e categoria de mais velho. Eu estou dizendo que eu estou escolhendo pessoalmente. Eu estou escolhendo individualmente quem eu quero que pegue as aulas de substituição e quem eu não quero. E isso fere o princípio da impessoalidade. Então, veja bem, o professor com mais tempo de casa, ele é favorecido por uma portaria publicada previamente à sua inscrição. Quando eu mudo isso, conhecendo quem está inscrito, eu sei quem eu favoreço e quem eu desfavoreço. Isso é absolutamente inconstitucional. Mas, me desculpe, se me permite outra vez. Mais uma parte, a nova vereadora... O prefeito atual assumiu dia 1º de janeiro. Essa escolha seria feita no meio de janeiro e fevereiro. Na opinião do prefeito atual, precisava de ser revista a portaria. Ele não estava aqui em outubro do ano passado para estabelecer a portaria da forma como ele estabeleceu hoje.
Até porque não existe mandato retroativo. Claro Lídia. que não. Entendeu? Então, ele tinha o direito, como compete a ele, falar sobre isso e decidir sobre qual prática que ele pode estar liberando. Ele tinha o poder da decisão ali. Eu queria dizer o seguinte: existe uma limitação de poder. Por que existe? Qual é a razão de existir uma Constituição? Qual é a razão de existir uma legislação infraconstitucional? Qual é a razão de existir uma lei orgânica? Tudo isso significa que o poder do prefeito, como o poder do vereador, como o poder do presidente da Câmara, não é um poder absoluto. Ninguém tem poder absoluto. O poder de alguém que ocupa um mandato público, ele tem limites estabelecidos pela lei. Eu não posso chegar no dia 1º de janeiro e dizer o seguinte: olha, eu não concordo em, vamos dizer, eu não concordo em pagar o salário no dia 30 de janeiro. O mês de janeiro eu vou pagar só em março. Não existe uma legislação. Ele não pode chegar e mudar o orçamento do jeito que ele quiser. Por quê? Porque tem uma lei orçamentária. E existe uma lei de diretriz orçamentária. Existe um plano plurianual. E aqui a Constituição é muito clara: você não pode fazer uma portaria que prejudica a pessoa que você conhece, que você sabe que vai ser prejudicada. Isso é o princípio da impessoalidade. Seria como ele fazer. Nós aqui já nos deparamos muitas vezes, vereador Joaquim, quantas vezes nós discutimos isso aqui, quando se trata, por exemplo, de fazer uma doação de terreno para uma empresa. O debate aqui sobre o caráter de impessoalidade ou não é muito forte, porque nós sabemos qual empresa nós estamos beneficiando. Será que nós podemos? Aí nós vamos nos socorrer do programa. A lei é que manda, não sou eu que defino. Nesse caso, o prefeito pode fazer a portaria que ele quiser. Ele tem o direito, mais do que o direito, ele tem o dever de fazer decretos e portarias. Mas tem um limite, é a lei. E a lei é muito clara nesse sentido. Ferir o princípio de impessoalidade é ferir a Constituição. E nesse caso, alguém aqui discorda de que os professores inscritos pela portaria anterior gozavam de um direito anterior, eram conhecidos pela Secretaria de Educação, a responsável pela portaria. Alguém discorda disso? O vereador Gustavo Bonafé me pede uma parte, senhor presidente. Pois não, a parte ao nobre vereador Gustavo Bonafé. Senhor presidente, só uma parte rápida, depois eu vou querer argumentar um pouco mais, mas só nesse ponto específico. A gente não está tratando na portaria de nenhum direito garantido, né, ou adquirido. Isso, inclusive, veio no próprio parecer da assessoria jurídica da Câmara Municipal. A gente está falando de expectativa, né, que pode ou não ser cumprido. Está aqui. Abrimos aqui um parênteses para comentar o parágrafo da justificativa de folha 2, que invoca o artigo 5º da Constituição Federal. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Desejamos esclarecer que o caso em estudo não trata em momento algum de direito adquirido, ato jurídico perfeito e muito menos coisa julgada, sendo inaplicável o dispositivo invocado. Então, só queria fazer esse esclarecimento, de que, em momento algum, a gente está falando de direito adquirido. E eu quero discordar peremptoriamente desse trecho do parecer. Perfeito. Porque o que é um ato jurídico perfeito? Olha, nenhuma regra jurídica, nenhuma norma legal pode retroagir em desfavor de alguém. Isso é constitucional. Não pode, eu não posso amanhã fazer nós não podemos votar aqui uma lei amanhã proibindo o funcionamento de um restaurante aqui no centro da cidade, porque nós não queremos restaurante mais no centro da cidade. Nenhuma norma jurídica
E portaria é norma jurídica, ela está abaixo do decreto, que está abaixo da lei, que está abaixo da Constituição. E a portaria, o decreto e a lei se referenciam na Constituição. Posso fazer uma outra Claro. parte? Mais uma parte ao nobre vereador Gustavo Bonafé. Obrigado. Só uma dúvida mesmo. A portaria antiga, que prevalecia o tempo de casa, ela também não trazia, ela não feria um princípio da pessoalidade? Não. Por exatamente você saber quem tem mais tempo de casa? Não. Eu explico por quê. Porque, na verdade, quando você estabelece, vamos deixar as coisas claras, eu não posso achar que o fulano vai ser beneficiado. A legislação não tem acho, é uma coisa muito clara. Então, veja bem, eu tenho um parâmetro, um paradigma de escolha de professores para substituição. Correto? Qual que é o paradigma? Maior tempo de casa, maior experiência, maior conhecimento. Não é o nosso caso aqui, mas algumas cidades maior titulação. Alguém tem dúvida de que isso seja bom parâmetro? Não. Bom parâmetro. Porque eu também não vi nenhuma cidade que fala que tem que ser o mais novo. Aí o que eu quero dizer? Aí o que eu faço? Eu faço uma portaria. Eu não sei quem vai se inscrever. Eu não sei quem vai se interessar. Eu não sei quais os professores nominalmente. Eu posso ter na minha cabeça que esta portaria define que aqueles que estão há mais tempo serão favorecidos. Mas nominalmente eu não sei de ninguém. Agora, quando eu tenho a relação de professores inscritos e mudo a regra, aí eu nominalmente eu sei quem eu favoreci e quem eu prejudiquei. Isso fere o princípio da impessoalidade. Não, perfeito. Só uma última Mais parte. uma parte ao nobre vereador Gustavo Não, eu Bonafé. entendo, apesar de não concordar, daqui a pouco eu vou trazer outros argumentos, aí eu vou deixar o nobre vereador terminar a argumentação. Obrigado pelas explicações. Não, eu até, por conta de já ter falado bastante, e certamente eu vou voltar a fazer para fazer um encaminhamento, eu quero só lembrar aqui a vereadora Lígia, que a portaria anterior é de agosto. Então veja o cuidado que existe numa portaria de agosto. Você tem um semestre para que os professores se organizem. Como é da tradição do professor com maior tempo de casa, esses professores se organizaram para pegar essas aulas, já sabiam mais ou menos que aulas que iriam pegar, eles já têm mais ou menos noção do que acontece. Agora, todos os prefeitos anteriores, desde a lei de 2002, todos eles acompanharam a portaria do prefeito anterior. Então, objetivamente, nós estamos diante de uma ilegalidade. Objetivamente, nós estamos diante de uma inconstitucionalidade. Transparentemente, nós estamos diante de uma injustiça. Então, essa é a votação que coloca essa casa hoje na escolha de um rumo. E eu vou dizer por que depois que nós vamos escolher o rumo hoje aqui. Mas eu tenho a mais absoluta convicção que essa portaria é equivocada e Vossa Excelência, que tem o parecer em mãos, mostra claramente que a assessoria jurídica entende que essa portaria é equivocada, e embora entenda que não pode haver portaria porque não está previsto em lei, né? Mas eu sempre trago de volta para o debate a questão da praxis. Na questão legal, a praxis também deve ser considerada. Então você tem uma prática que vem sendo seguida anualmente desde 2002, cuja atribuição de aulas é dada pela antiguidade do professor. E eu ficaria extremamente surpreso se essa casa quebrasse um paradigma secular no Brasil hoje, de dizer não, tem que ser o mais novo. Continua a discussão. Palavra vereador Gustavo Bonafé. Bom, trazer alguns pontos, até para justificar. Eu acho que, assim como a assessoria jurídica da casa tem um entendimento, a assessoria jurídica do Executivo tem outro entendimento, e a gente poderia ficar infinitamente aqui. Primeiro, eu acho que reconhecer o uso do decreto legislativo, que é uma prerrogativa dessa casa, então reconhecer a iniciativa dos nobres vereadores
trouxeram isso à tona, que exatamente visa equilibrar essa questão do poder absoluto comentado pelo vereador Paulo, né? A gente vai ter a oportunidade aqui de ponderar sobre tudo isso. O meu entendimento é o seguinte: primeiro, às vezes eu gosto de questionar bastante paradigmas, porque se a gente, fico me perguntando, se a gente sempre mantiver as coisas que sempre foram da mesma maneira, se a gente estaria hoje numa situação de município repleto de desafios, principalmente na área de educação. E aí eu posso estender essa reflexão para o país como um todo. Será que tivemos efetivamente melhorias, mantendo os mesmos padrões de sempre? Então esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, que eu acho que existe um período de transição que foi feito após a definição de quem faria a transição para quem, ou se seria mantido o poder. E nesse período de transição você faz um diagnóstico da situação de diversas pastas, né? E um diagnóstico dentro de um cenário, às vezes, não tão fácil de encontrar as informações necessárias, né? Lembrando da questão da transparência sempre. A partir do momento que você tem um diagnóstico, e aí pegando no caso da educação, você tem que ponderar decisões que só podem ser tomadas no início do ano, quando o governo inicia. E nessa ponderação deve ficar claro o que é de interesse coletivo e da população como um todo, e o que beneficia algumas pessoas, por mais que representem uma classe nobre e que merece todo o respeito. Então, no meu entendimento, o governo fez essa ponderação e tomou a decisão, que pode ser sim com base no princípio da eficiência, que está atrelada à questão da economia, mas tomando cuidado, e tem toda a equipe preparada da Secretaria Municipal de Educação e todo o corpo docente que essa cidade conta, para, independente de economia, não prejudicar a questão da educação na cidade. Até porque eu entendo que, como a vereadora Lígia muito bem pontuou, não é porque um servidor acaba de ser nomeado, né, ou consegue ingressar na vida pública, que ele tem inexperiência dentro da educação, né? Eu acho que seria, assim, tem casos e casos, e você eu principalmente não consigo generalizar, adotando uma regra de que os experientes são aqueles que dão melhores aulas e tudo mais. Não estou falando que não são, mas existem casos e casos, e para mim esse não é um parâmetro para balizar. A parte a vereadora Maria Cecília. Só para esclarecer que em nenhum momento eu e o vereador Paulo Tadeu falamos que essas pessoas não têm experiência, mas a gente entende de que essas pessoas que estão ingressando nesse momento, elas têm menos experiência que as pessoas. E a valorização tanto prega a administração. E a valorização de que os servidores de carreira vão ser valorizados, vão ter suas garantias. Então a gente fica questionando porque alguns vereadores, alguns servidores de carreira, de que fizeram capacitação, subiram nas regras, fizeram pós-graduação, tiveram todo aquele esforço. Eu conversei com vários professores que falaram para mim agora, então, já que a regra é essa, eu não vou fazer mais nenhum tipo de especialização. A Secretaria de Educação está chamando tantos servidores para fazer curso, capacitação e especialização. Então, se as regras não vão ser para essas pessoas que estão se capacitando, eles não querem mais fazer. Então, a gente só questiona de que se tanto pregou que seria a valorização do profissional enquanto servidor público, isso está se deixando de ser levantado. Tá, eu entendo, mas... Me permite uma parte? Por favor. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, essa questão de ser privilegiado por ser mais experiente pelos títulos que já teve, pelos cursos que já teve, também não é uma certeza pronta disso daí. Porque aqueles que estão ingressando agora, eles só não têm os títulos da prefeitura porque não têm o tempo, mas também não garante que eles também sejam pós-graduados, que sejam mestres, que já tenham tido outras experiências antes de entrar na prefeitura. E o prefeito, com essa portaria, não tirou aula de ninguém. Todos estão tendo a mesma quantidade de aulas que tinha. E a expectativa de ter outras aulas é que foi frustrada,
mas foi frustrada temporariamente, porque todos que estavam na lista foram contemplados. É uma parte, né? Todos que estavam na lista, que se inscreveram para ter as suas aulas, eles foram chamados. Alguns não aceitaram por conta do local ou por conta do tempo, enfim. E isso acontece, ou acontecia, até mesmo na portaria anterior, que quando era chamada é que a pessoa ia ver se era conveniente ou não. Muito obrigada. Continua a discussão. Só para encerrar, encerrando o vereador Gustavo Bonato. Vereadores, eu acho que, para mim, em resumo, tem que se analisar o que é de interesse coletivo, né? E outro ponto é entendendo que existiu um período de transição em que foi feita uma análise profunda, olhando para diversas vertentes dentro da educação, foi tomada uma decisão no prazo em que era possível ser tomado e, como a vereadora Lígia disse, no final das contas, todos foram contemplados sem qualquer tipo de prejuízo à educação no município. Obrigado. Continua a discussão. Palavra, vereador Wilson Rodrigues da Silva. Opa, senhor presidente, senhores vereadores. 8 pessoas são as pessoas que têm um tempo de casa maior para poder estar fazendo essas aulas que vão estar recebendo por essas horas, certo? Eu tenho um entendimento da seguinte forma: se nós não darmos a oportunidade às pessoas que têm menos tempo de casa para que eles também possam dar essas aulas e também, junto com aquilo que eles sabem, que eles trouxeram, não do sistema público, mas que já davam aula em outros lugares, e hoje eles podem aplicar isso dentro da escola municipal, eu acho que, por outro lado, nós podemos também ter um ganho, porque são pessoas que estão querendo um desafio novo, um desafio na rede pública, que às vezes pode estar querendo fazer com que essa força de vontade, porque vai melhorar para eles também, uma certa forma financeiramente falando, porque há uma diferença muito grande, salarialmente falando, daquele que mais ganha e daquele que menos ganha. Eu acho que se nós levarmos em conta que nós estaremos também dando a oportunidade que eles sejam melhores remunerados, eu acho que vai trazer para eles um desejo maior também de estar contribuindo quanto a isso. É uma opinião que tenho para que possa também fazer com que esses novos professores possam estar tendo uma vida mais digna. Às vezes a gente não leva em consideração que o salário do professor é tão baixo como a gente fala, e quando nós temos a oportunidade de melhorar por causa das horas extras que eles irão fazer, isso também faz deles pessoas que podem estar tendo uma vida mais digna. Eu concordo que um professor não ganha muito. Nós temos essa oportunidade de fazer essa balança ficar um pouco mais justa. Então, eu gostaria que esse processo se estendesse aos outros também, que não têm essa oportunidade hoje. Continua a discussão. Palavra vereadora Maria Cecília, o Pípari. Senhor presidente, senhor secretário, senhora vereadora, senhores vereadores. É só para refrescar um pouco a memória dos vereadores, porque nós estamos falando aqui não só sobre a questão em si do decreto, que foi publicado pelo prefeito, mas o que nós estamos tratando aqui é sobre a sustação de um decreto que se entende que seja inconstitucional. Então, a gente tem que analisar não os méritos do decreto em si. Lógico que a gente está entrando nessa seara, nessa discussão, porque envolve várias pessoas e que envolve esse processo todo que culminou na questão da sustação do decreto. Mas, para os vereadores entenderem, nós estamos tratando aqui da sustação do decreto, que é um decreto inconstitucional. Nesse momento, nós estamos falando da inconstitucionalidade do decreto. Uma parte ao vereador Álvaro Caiani. Vossa Excelência está falando de decreto, mas é portaria, né? Perdão, portaria. Isso, portaria. Continua com a palavra, vereadora decreto, Maria Cecília. O que eu estou falando é a sustação do decreto legislativo. Nós estamos tratando no nosso processo aqui, o nosso processo aqui chama-se decreto legislativo. Sustação de um decreto legislativo. É um decreto legislativo que susta a portaria. É isso, obrigado, vereador. Mas é que eu falei decreto legislativo e fiquei falando da portaria. E aí a gente tem que entender o seguinte, de que isso daqui pode ser levado depois ao Ministério Público, pode ser levado às outras esferas, que tem servidores que vão... Só que o que a gente está fazendo aqui, enquanto vereadores, enquanto a gente entende que se tem uma portaria que está causando prejuízo a alguns servidores, que está causando algumas inconstitucionalidades,
E nós, vereadores, temos que fazer. E é isso, vereador Álvaro, que nós fizemos enquanto o decreto, vereador líder. Enquanto nós fizemos a sustação do decreto dos 10 milhões. O senhor lembra disso? Então, é só para explicar e clarear de que nós estamos entrando no mérito da portaria, mas eu entendo que se o prefeito, então, quisesse fazer novas regras, nova portaria para próximo ano, que seria na administração que ele já tivesse um conhecimento, não tivesse os professores já se planejado, porque eu vi muitas professoras falando para mim, olha, agora eu não estou mais na escola que eu vou, porque agora eu tive que mudar. Eu trabalhava na região rural, agora eu vou ter que trabalhar no centro. Muda toda a minha... Deixa eu só concluir, vereadora. Muda toda a minha infraestrutura humana, o meu cotidiano de vida. E nesse sentido foi de que, como a gente ouviu o clamor da população e ouviu muitas pessoas que nos procuraram, enquanto vereadores nós não poderíamos deixar de fazer as nossas ações. Então é só para deixar claro que nós estamos votando aqui um decreto legislativo que susta a aplicação da portaria. E aí eu já expliquei para os vereadores, para o ano que vem, se o prefeito fosse fazer nas normas que ele entendesse, eu não ia estar interferindo, porque ele está fazendo diante as regras que ele entende ser melhor. Porque senão daqui a pouco, caros colegas vereadores, o orçamento todo vai estar mudado, porque foi feito na administração anterior e foi votado pelos vereadores anteriores. E aí o orçamento vai ser mexido de tal maneira de que, apesar de que ele só tem 20% ou 15% para mudar, depois ele tem que passar pela Câmara. Mas você imagina mudar todo um sistema de um orçamento que foi planejado? Para o próximo ano, enquanto ele está junto, tudo bem. Ele já pegou o primeiro ano, aí ele faz a portaria. Então é nesse sentido que a gente fala, de que esse decreto de sustação da aplicação da portaria é um decreto legítimo, enquanto vereadores, nós não estamos fazendo nada além do que nos cabe fazer, enquanto legisladores e fiscalização e de fiscal, e se fosse o ano que vem, ele estaria fazendo do mesmo jeito, da mesma forma que fez o IPTU, que é bom refrescar. Tem que fazer regras e fazer conforme no próximo ano. Existem leis que só podem ser aplicadas num primeiro ano do governo, porque é feito no outro ano anterior. Então, é bom deixar claro para que os vereadores entendam. Agora, isso é liberdade de votação, e eu acho que é até muito saudável isso, e eu fiquei feliz de ter entrado na pauta, porque eu esperava que nem fosse entrar, porque a gente já está cobrando já mais de 2 semanas para que fosse levada a discussão no plenário, porque eu acho que é importante, é saudável, que a gente, enquanto legisladores, organize, cumpra as regras, cumpra os prazos dentro regimental dos processados, mas a gente espera contar com o apoio dos nobres colegas vereadores, porque tem muitos professores que se sentiram lesados. Continua a discussão com a palavra o vereador Lucas Arruda. Presidente, nobres vereadores, queria só dar um título de contribuição. A portaria número 1 de 2017 da Secretaria Municipal de Educação, publicada em 26 de 1 de 2017, foi amparada pelo artigo 52, parágrafo 2º da Lei Complementar número 26 de 2002, que é o Estatuto do Magistério Público do município de Poços de Caldas. E esse artigo, ele fala justamente, na falta do professor concursado, poderá ser ampliada a jornada de trabalho ao integrante do Estatuto do Magistério Público Municipal, até a realização de novo concurso. Parágrafo 2º. Os interessados na ampliação da jornada de trabalho deverão fazer inscrição na SEMEC, que regulamentará o sistema de ampliação da jornada de trabalho através de portaria. Ou seja, essa lei de 2002, ela deixou como discricionariedade do prefeito da Secretaria Municipal de Educação regulamentar como que seria destinado essas dobras. Eu participei de algumas, na verdade de uma, apresentação da Secretaria de Educação na URCA, e lá foi levantado por alguns servidores da Secretaria Municipal de Educação que a dobra não é a valorização, ela não pode ser encarada como valorização do professor em caso de títulos e tudo mais. Até porque, na hora que se levanta isso, deveria então ter sido colocado na portaria de 2016
que seria definido como critério a titularidade, os títulos que os professores tinham, mas foi colocado apenas o servidor de mais tempo de serviço. Então, não quer dizer, nós podemos ter servidores de mais tempo de serviço que não têm titularidades, nós podemos ter alguns aí com menos tempo de serviço que têm mais titularidade. Então, isso não cabe nessa justificativa. Então, a gente vê que a lei ela deixou clara que o prefeito tem autonomia para fazer isso. Inclusive, vereador Paulo Tadeu, a lei foi de 2002, o senhor era o prefeito. Hoje, o senhor está vendo, de repente, talvez é uma falha da lei não colocar essa especificação na própria lei, que o senhor, de repente, poderia ter feito isso na época. A parte, com certeza. Vereador Paulo Tadeu. Porque diferente dessa portaria que não ouviu ninguém, essa lei foi feita consultando todos os professores em inúmeras assembleias, de maneira participativa, democrática e respeitosa em relação aos professores. Esse estatuto foi construído pelas mãos dos professores. Eu não impus nada nessa legislação, diferente dessa portaria que impõe uma derrota àqueles que já tinham expectativa da dobra de aulas. É diferente. Então, são coisas diferentes. Eu tanto sei que a legislação veio do meu tempo, que eu menciono na justificativa do nosso decreto legislativo. Sim, inclusive gostaria de parabenizá-lo, que eu me lembro na época, eu tinha menos idade do que hoje, bem menos, mas me lembro que os professores encararam a aprovação desse estatuto como um avanço para a categoria, e realmente gostaria de parabenizá-lo por isso. Mas exatamente neste item, a lei ficou aberta. E o senhor mesmo disse em fala anterior que em algumas cidades essas regras já constituem na própria lei. Então, se essas regras tivessem na legislação 26 de 2002, aí sim, tudo bem, o prefeito não teria essa condição, essa flexibilidade para poder alterar. Como foi dito pela vereadora Lígia, isso foi uma decisão que foi tomada na portaria de 2016, em agosto, que o prefeito assumiu no dia 1º de janeiro. E ele tinha autonomia para poder fazer essa deliberação. Então, sem entrar no mérito de que, de repente, a administração passada poderia ter aguardado para isso, que também ela estava administrando até o dia 31 de dezembro de 2016, ela poderia fazer isso. Mas como outro prefeito, ele poderia ter essa liberdade, a mesma coisa que a vereadora Maria Cecília disse. Da mesma forma que no orçamento ele pode ter a flexibilidade de mudar 15%, é a forma que a Lei 26 de 2002 deixou flexível para que ele possa colocar uma portaria de acordo com as necessidades do momento. E nós estamos vendo que a necessidade do momento, você tem que olhar pela economicidade. E foi essa uma das justificativas que foi colocada para essa portaria. E nós podemos ver aqui também, como já foi dito pelo vereador Gustavo, na questão do próprio parecer da casa. No seu projeto, no projeto de vocês, da portaria, que susta a portaria, diz que a lei não prejudicará o direito adquirido no ato jurídico perfeito. Já foi dito aqui pelo vereador Gustavo, que no próprio parecer aqui dessa casa, desejamos esclarecer que o caso em estudo não trata em momento algum de direito adquirido, ato jurídico perfeito e muito menos coisa julgada, sendo inaplicável o dispositivo invocado. Depois a gente tem aqui uma outra parte do projeto de decreto legislativo número 1 de 2017 de vocês, ao contar com a ampliação da jornada, o profissional e a profissional da educação não procuraram outras oportunidades de trabalho, visto que contavam com a segurança jurídica conferida pela portaria de 11 de 2016. O próprio, mais uma vez, o parecer desta casa, ele diz o seguinte: os eventuais interessados não tinham como contar com o deferimento de seus pedidos, como favas contadas, eis que pendentes de deferimento. Ou seja, essa administração ia dar ou não um deferimento. Então, se a gente acha justo, eu respeito muito esses profissionais, mas, infelizmente, não era uma coisa que poderia ser dada como favas contadas. E o próprio parecer desta casa diz isso. Então, sendo detentores de mera expectativa de direito, não havendo que se fala em segurança jurídica.
E mais uma vez o parecer desta casa, ele diz que a aprovação desse projeto, que vocês, de autoria do senhor e da vereadora Maria Cecília, ele não faz com que a portaria anterior volte a vigorar. Então, vai ficar sem regra e não vai mudar nada. Então, neste sentido, que eu venho colocar a minha contribuição aqui para o debate. Muito obrigado. Continua em discussão. Palavra ao vereador Paulo Tadeu. Senhor presidente, eu primeiro queria dizer que chega a comover aqui a defesa que o Lucas faz da economicidade, né? Convertido aí a políticas neoliberais, agora realmente a economia está acima do interesse dos estudantes, dos professores, que tem mais tempo de casa, que sempre foi um conceito de respeito que toda administração pública tem que ter com o servidor com mais tempo de carreira. Custa acreditar que essa casa levanta esses vereadores aqui para colocar uma situação em que os profissionais de maior tempo de carreira sejam colocados numa circunstância como essa, apenas então somente com o objetivo de defender uma portaria. Porque nós estamos tratando aqui de uma portaria ilegal. É ilegal. Cabe sim ao prefeito regulamentar aquilo que está na Lei Complementar 26. O prefeito anterior o fez, como todos os prefeitos anteriores fizeram. Como todos os prefeitos anteriores que assumiram e respeitaram as portarias anteriores. Então, isso tudo foi feito. O atual prefeito, ele teria todo o direito de fazê-lo, como disse a vereadora Marcília, agora em agosto. Não, para o próximo ano os critérios mudam. Os critérios vão ser mudados. Mas ele não pode mudar um critério. Eu não consigo entender como é que está difícil compreender aquilo que nós estamos dizendo. Existia uma lista de professores inscritos com base na portaria anterior. Se eu mudo a portaria, eu sei quem eu estou beneficiando, eu sei quem eu estou prejudicando. Vereador Gustavo, isso fere ou não fere o princípio da impessoalidade? Eu sou o secretário de Educação, eu faço uma portaria que vai dizer que o professor Ricardo vai perder a expectativa dele para o professor Paulo Eustáquio. Fere ou não fere o princípio da impessoalidade? Respondam isso para vocês, não respondam para mim, respondam para vocês. Fere ou não fere o princípio da impessoalidade? Eu saber quem eu vou beneficiar por uma nova portaria? A portaria anterior não sabia quem ela vai... Na portaria anterior não se sabia quem seriam os beneficiados, porque não se sabia quem se inscreveria. Respondam para vocês, não precisam responder para mim. Respondam para suas consciências. Vou mais longe. Nós não estamos falando de manter as coisas como estão. Nós estamos dizendo que existe um tempo legal para as coisas. Eu não posso, a meu juízo, ao meu poder discricionário, fazer o que eu quero. Se eu estou prejudicando alguém, eu não posso fazer. O prefeito não pode tudo, nós sabemos disso aqui. Nós temos um professor Carlos, que é um grande professor, sabe disso, sabe que na história da humanidade nós temos alguns exemplos interessantes. Por exemplo, a Revolução Francesa acreditou muito no poder legislativo. A Revolução Americana não acreditou no poder legislativo. Não acreditou no poder executivo. Ela acreditou na Constituição. Então, o que nós temos que compreender, ou cumpre a lei ou não cumpre. Então, respondam para vocês, fere ou não fere o princípio da impessoalidade, eu conhecer quem eu vou prejudicar e quem eu vou favorecer. Vai poder fazer a portaria dele em agosto, para os mais jovens, não vai ter menor oposição dessa casa. Pelo menos da minha parte. Porque nós não podemos trabalhar com a ideia de que ele não tem poder nenhum. Ele tem poder para regulamentar o futuro. Ele não tem poder para regulamentar o passado.
Pois não, vereador. A parte, a vereadora Maria Não, não Lígia, precisa pedir desculpa, não. Eu entendo perfeitamente o direito de todos os vereadores se expressarem, mas nós temos uma tribuna popular, né, e gostaria que resumissem aí os discursos, porque eu acredito que o assunto já foi extremamente, amplamente discutido. A parte da nobre vereadora Maria Lígia. Só para completar o seguinte, mesmo que a gente aprove a sustação aí da portaria, vai ficar sem portaria, porque a anterior já foi cassada, foi revogada. Se colocarmos essa daí como aprovada, vai ficar sem portaria do mesmo jeito, porque o prefeito é quem tem os poderes para poder deliberar sobre essa portaria. E ele vai fazer outra portaria e vai acabar fazendo a mesma portaria. Então, nós ficamos do mesmo jeito. E outra, só para terminar, como está lá na Lei Complementar 26, que o secretário de Educação tem o poder de colocar o servidor na unidade que ele quer, ou de transferir, ou de deixar onde está, a portaria também, mesmo que ela faça acontecer para os mais antigos serem aprovados, se a secretária quiser transferir de lugar, transfere. Eu sofri isso na pele. Eu estava diretora da escola José Mahmoud Hassan, e a secretária Maria Cláudia, por não ir com a minha cara, me tirou da escola, me mandou para uma creche. Era poder dela, era um direito dela. Eu só chorei. Obrigada. Continua a discussão, a palavra ao vereador Paulo Tadeu. Eu não vou entrar no mérito pessoal aqui, porque é um outro debate, é uma outra discussão, que tem a ver, inclusive, com o fato de que os diretores de escola são eleitos, e naquele caso específico, era uma indicação, até pelas razões de municipalização daquela escola. Então, nesse caso, o poder discricionário é da secretária mesmo, porque não havia um processo eleitoral lá. Porque, historicamente, nós sempre respeitamos os processos eleitorais. E Vossa Excelência foi muito respeitada no meu governo. Eu gostaria também, então eu quero tentar sintetizar, porque eu quero chegar ao fim dessa argumentação, porque, repito, que nós vamos escolher, vamos balizar aqui. Hoje eu quero realmente entender se alguns discursos que eu ouço aqui são reais, se são verdadeiros. Veja bem, então vamos lá. Transparência, que é um critério aqui muito defendido pelo vereador Gustavo. Vereador Gustavo, não há transparência quando você faz uma portaria que prejudica alguém para trás. A transparência é quando você antecede. Você antecede. Agora, as regras são essas. Quem quer participar? Aí eu chamo as pessoas para participar com essas regras, e depois eu digo, não, a regra não é mais essa. Não tem transparência nisso. Nenhuma. Eu não estou aqui acusando ninguém de estar beneficiando alguém. Fosse eu um vereador menos comprometido com a vida parlamentar, que eu poderia estar aqui escandalizando, né, vereador? Né, presidente? Poderia estar escandalizando. Isso foi feito para beneficiar o fulano. Isso foi feito para beneficiar não sei quem. Eu poderia estar fazendo isso. Não estou fazendo. Estou trabalhando o conceito. Então, não há transparência nisso. Segundo, nós estamos trabalhando aqui, beneficia algumas pessoas. Não é beneficia algumas pessoas. Se a lógica é o professor de mais tempo, nós estamos trabalhando com o olhar no estudante. Nós estamos com o olhar no aluno. Então, não é beneficiando algumas pessoas. E vou mais. Vereador Pastor Wilson, não é uma questão de o mais velho é privilegiado, ele tem mais tempo. É simples assim. As carreiras na educação são assim. É assim que ascende na universidade, assim que ascende na escola pública, é assim que ascende na escola particular. Eu fico assustado quando pessoas que eu vi a vida inteira defendendo a meritocracia, de repente, nesse afã de defender uma portaria equivocada, infeliz e injusta, acaba quebrando
um princípio fundamental também para a vida política, é o princípio da coerência. Eficiência. O que é eficiência? Eficiência não é economia. Eficiência não é economia. Eu posso fazer um pão na minha casa com uma farinha ruim. Certamente eu vou gastar menos. Mas isso não é eficiência. Eficiência é custo e benefício. Nós somos dos dois lados. Eficiência é o custo e o benefício. Nós temos que ponderar as duas coisas. Eu poderia concluir. E termino agora. Eu termino. Eu estou aqui, nesse momento, com a mais absoluta certeza e convicção de que essa portaria é irregular, que essa portaria traz prejuízos, e eu tenho convicção também que muitos de vocês, ao consultarem as suas consciências, sabem do que eu estou falando. Provavelmente não pretendem impor uma derrota ao Executivo. Mas isso deixa claro que muitas vezes há uma grande distância entre o discurso e os limites daquilo que a gente se impõe na lealdade política. Nós podemos fazer o melhor discurso do mundo e votar contra a própria consciência. Então, eu tenho essa convicção, defendo esse decreto, entendo que essa portaria é equivocada, e eu termino com duas coisas. Primeiro, nós tínhamos o conceito da longevidade na carreira. Criamos agora o conceito do mais novo. Os professores que estão na fase intermediária jamais terão oportunidade de dobrá-las. Esses que esperavam chegar ao topo da carreira. Esse é um aspecto. Tá certo? E o segundo aspecto que eu queria comentar aqui ao final disso. Gente, não é razoável a gente manter uma portaria ilegal, inconstitucional, absolutamente contrária ao interesse dos professores. Votem como quiserem, mas eu terei o direito aqui de lembrá-los sempre dessa distância que há entre o discurso e a prática. Muito obrigado. 30 segundos, por gentileza, vereador, porque nós estamos já no limite aqui. Não, obrigado. Vereador presidente. Gustavo Bonafé. Não, é só colocar que em nenhum momento houve desmerecimento das pessoas mais experientes. Aqui sempre há uma tentativa de distorção. Assim como há uma tentativa de julgar e criar verdades quando não se tem a mesma opinião, né, do que si. Então há um convite à reflexão e ao amadurecimento também. Eu fico muito de consciência tranquila, porque eu acho que o que prevalece nessa decisão é a questão da coletividade, né? E eu confio a partir do momento que eu li diversos pareceres sobre o mesmo assunto. Então, se é difícil entender que possa existir uma opinião diferente, eu só tenho a lamentar pela humanidade. Muito obrigado. Presidente, peraí. Só um minutinho, você pedindo a palavra? Estou pedindo a palavra. Eu peço 30 segundos. 30 segundos. Estou no limite. Olha, aqui, gente. Esse é um outro hábito aqui que não dá para a gente manter, que é o hábito da vitimização. Nós estamos debatendo. Não venha com essa história de vitimização, não, porque isso não é correto também. Isso não é novo. Isso não é inovação. Eu estou colocando claramente aqui, não desrespeitei ninguém, mas estou deixando claro aqui que o esforço para defender o indefensável comove. A palavra ao vereador Lucas Arruda. É o último vereador que vai usar da palavra. Não é, eu acho que já foi amplamente discutido. Eu peço rapidez. Tá ok, presidente. Eu queria falar também, endossando as palavras do vereador Gustavo, foi dito que eu desrespeitei o servidor mais velho. Também em nenhum momento foi colocado isso, né? E essa portaria, ela tem um parecer da própria casa que mostra várias inconsistências, mostra inclusive que votar
a favor dessa portaria, não adianta de nada, porque a outra não vai voltar a vigorar. E nós temos também um parecer da Procuradoria do município que, muito embasadamente, mostra que a portaria é legal. Muito obrigado. Agora nós vamos colocar em votação, explicando que está em votação o processado de autoria do vereador Paulo Tadeu e da vereadora Maria Cecília. Quem for a favor, vai aprovar o processado. Quem for contra, vota contra, claro, o processado que pretende sustar a aplicação da portaria 001/2017. Então, estamos colocando, está bem explicado, nobres colegas? É o processado, o decreto. Em votação. Carlos Roberto. O processado foi rejeitado por 11 votos contra 3. Arquivado o processado de autoria dos nobres vereadores. Vamos ao último processado desta reunião, por gentileza. Processado número 15 de 2017, projeto de resolução que altera, acrescenta e suprime dispositivos das resoluções número 546 de 31 de dezembro de 93, 553 de 10 de julho de 94 e 724 de 5 de janeiro de 2007 e dá outras providências. Extingue o cargo de motorista, quadro de pessoal da Câmara Municipal. Autoria, mesa diretora, parecer conjunto pela aprovação. Estamos colocando em discussão o processado 015/2017 com pareceres favoráveis. Em discussão, em votação. Pedro. Em votação. Processado aprovado por 14 votos à promulgação. Muito bem, nada mais consta, né, senhor secretário? Nada mais consta.